Todos os dias, ao amanhecer, Dona Lourdes Benevides acordava com o mesmo mistério à porta de sua pequena casa no interior do Paraná, na vila de Santa Esperança. Lá, entre colinas e estradas de terra, a vida era dura para a viúva que, desde a morte do marido, lutava para criar seus 2 filhos. 1 litro de leite fresco e 2 pães ainda quentinhos apareciam diariamente, sem bilhetes, sem sinais, apenas o silêncio e a generosidade anônima. Ela os acolhia com gratidão, mas também com uma ponta de curiosidade, imaginando quem poderia estar por trás daquele gesto que iluminava suas manhãs e alimentava sua esperança. O rumor no vilarejo crescia a cada dia. Alguns comentavam que poderia ser uma alma penada, tentando reparar um erro do passado. Outros, que se tratava de um homem tentando limpar a consciência de algum pecado oculto. Lourdes, porém, desconfiava de algo mais humano, de alguém que, invisível e silencioso, a observava de longe. A cada manhã, ao sentir o cheiro do pão recém-assado, ela pensava na vida que levava, vendendo costuras e lavando roupas para os vizinhos, enfrentando a ausência do marido e mantendo que estava de esperança para si e para seus filhos. Naquele dia específico, algo parecia diferente. Ao colocar o leite no fogo, Lourdes sentiu um arrepio subir pela espinha, como se alguém estivesse do lado de fora, esperando o momento certo para ser revelado. Pela primeira vez, decidiu que não dormiria cedo no dia seguinte. Queria descobrir a identidade de quem trazia o pão e o leite. O silêncio da madrugada parecia mais intenso, e o vento frio que invadia a casa misturava-se ao cheiro úmido da terra molhada, criando um cenário perfeito para o mistério que estava prestes a se desdobrar. Enquanto observava a escuridão, lembranças de seu marido falecido vinham à mente. Paulo Benevides, homem bom e trabalhador, morto 3 anos antes em uma emboscada provocada por brigas de terra, ainda vivia em suas memórias. A injustiça da sua morte deixará cicatrizes profundas, mas o gesto diário de quem deixava o pão e o leite era como uma luz tênue em meio à escuridão de sua vida. Ela sabia que, independentemente de quem fosse, aquele ato de bondade era precioso e simbolizava algo que a vila inteira ainda desconhecia, um segredo que logo mudaria tudo. Na noite seguinte, Lourdes não conseguiu dormir. O relógio marcava quase 3 da manhã, e ela permanecia sentada à luz de uma vela, o coração batendo rápido. A casa estava silenciosa, exceto pelo estalar da chama tremendo no pavio e pelo vento que assobiava pelas frestas. Os meninos dormiam no quarto ao lado, alheios à tensão que pairava no ar. Cada sombra parecia esconder uma história. Cada barulho fazia o coração de Lourdes disparar. Ela segurava o terço, tentando acalmar-se, mas a curiosidade e o medo se misturavam em um turbilhão de emoções. Lembranças do marido invadiam sua mente a cada instante. Paulo, morto injustamente, ainda parecia caminhar pelas sombras da casa, lembrando-a da dor que a vida lhe impusera. O som distante de um cavalo que se aproximava fez com que ela se encolhesse atrás da janela, tentando discernir a silhueta iluminada pela lua. Um homem alto, chapéu abaixado, montado em um cavalo castanho, colocou delicadamente o pão e o leite sobre o degrau da porta antes de se afastar. O gesto era silencioso, quase reverente, mas carregado de uma força que atravessava a madeira da porta e penetrava o coração de Lourdes. No dia seguinte, enquanto realizava suas tarefas, Lourdes ouviu rumores das vizinhas. O novo fazendeiro da região, Arthur Brandão, filho do homem responsável pela morte de seu marido, havia retornado à vila. Seu nome provocava medo e ressentimento, mas também uma estranha curiosidade. Lourdes começou a perceber uma conexão entre a presença silenciosa do homem e o mistério do pão e do leite. Cada passo que dava no vilarejo parecia estar envolto em observação e expectativa, preparando o terreno para a revelação que mudaria o destino de todos. Determinada a descobrir a verdade, Lourdes passou a observar mais atentamente os arredores. Cada cavalo distante, cada sombra na mata, parecia ter significado. A tensão crescia, misturando medo, dor e uma curiosidade impossível de conter. O silêncio da madrugada se transformou em cúmplice do mistério, preparando o cenário para um encontro inevitável. A história, que até então era apenas um gesto de bondade diário, estava prestes a revelar não apenas um homem, mas também os segredos de um passado que pesava sobre todos os envolvidos. O primeiro encontro direto entre Lourdes e Arthur ocorreu por acaso. No caminho para buscar lenha, ela avistou ao longe o cavalo castanho e o homem que a acompanhava silenciosamente desde as madrugadas.
O impacto emocional foi imediato. Ela percebeu que, por trás do olhar firme e da postura segura, havia alguém carregando a mesma dor e o mesmo peso de um passado marcado pela injustiça. Cada passo do cavalo parecia ecoar memórias antigas, e cada gesto de Arthur carregava a intenção de reparar algo que ele mesmo não havia causado, mas que sentia profundamente. Quando finalmente se aproximaram, palavras foram ditas, carregadas de emoção e tensão. Arthur revelou que seu gesto diário de deixar pão e leite não era apenas uma tentativa de aliviar a consciência, mas também uma forma de respeito e reconhecimento pelo sofrimento que sua família havia causado. Lourdes, com lágrimas nos olhos, sentiu uma mistura de raiva, incredulidade, inesperadamente, compaixão. O homem à sua frente não era mais o inimigo de outrora, mas alguém disposto a enfrentar a dor do passado de frente, sem fugir ou se esconder. Enquanto a vila comentava e sussurrava sobre a presença de Arthur, Lourdes enfrentava seu próprio conflito interno. A bondade silenciosa do homem contrastava com o peso do nome que carregava, criando uma tensão emocional quase insuportável. Era impossível ignorar que, por trás do filho do assassino, havia um homem de caráter e intenções puras. Cada gesto de ajuda, cada ação discreta, fazia com que Lourdes repensasse suas próprias percepções e os limites do ódio e da compaixão. O encontro marcou o início de uma transformação, não apenas para Lourdes, mas para toda a vila. O passado, que parecia irrevogável e cruel, começou a se transformar diante de pequenos gestos de bondade. O pão e o leite, que antes eram apenas um mistério, agora carregavam o peso de reconciliação, de perdão e de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Lourdes percebeu que a dor, quando confrontada com coragem e generosidade, podia abrir caminho para algo inesperadamente belo. Chegou o dia em que Lourdes e Arthur tiveram de encarar a realidade juntos. O peso do passado ainda pairava sobre ambos, mas agora havia espaço para compreensão. Cada gesto, cada palavra, cada entrega de pão e leite carregava não apenas bondade, mas a possibilidade de redenção e reconciliação. A história que começou com mistério e dor transformava-se agora em uma narrativa de esperança, onde as cicatrizes do passado poderiam, finalmente, encontrar um pouco de alívio. Lourdes aprendeu que o ódio não precisava definir sua vida. O gesto diário de Arthur, que antes parecia uma tentativa inútil de compensação, tornou-se símbolo de coragem, responsabilidade e transformação. O vilarejo inteiro começou a testemunhar que até as feridas mais profundas podem ser suavizadas quando alguém enfrenta o passado de frente e age com sinceridade. A presença de Arthur, antes temida, agora começava a ser reconhecida como necessária para reconstruir laços quebrados. A dor da perda nunca desapareceu completamente, mas o amor, a bondade e a coragem mostraram que era possível viver com dignidade e esperança. Dona Lourdes compreendeu que o passado carregado de tragédias não era o fim da história, mas apenas um capítulo que podia ensinar sobre resiliência, perdão e transformação. Cada gesto, cada entrega de pão e leite tornava-se um símbolo de reconciliação e de que a humanidade pode surgir nos lugares mais inesperados, mesmo onde a dor parece insuportável. O vilarejo de Santa Esperança testemunhou, ao longo do tempo, como a história de Lourdes e Arthur se tornou um exemplo de superação e esperança. O que começou com medo, rancor e dúvida transformou-se em respeito, compaixão e uma nova visão de vida. A lição ficou clara. A bondade, mesmo quando trazida pelo filho de um assassino, pode tocar corações, mudar destinos e mostrar que, mesmo diante do passado mais cruel, há espaço para perdão e amor verdadeiro. O mistério do pão e leite deixou de ser apenas um gesto anônimo e se tornou um símbolo de redenção e coragem, inspirando todos à volta a acreditar que a vida pode surpreender, mesmo nos caminhos mais sombrios. A vida em Santa Esperança começou a mudar de forma sutil, mas profunda. O vilarejo, que antes vivia entre o medo e o rancor, começou a notar pequenas transformações no comportamento das pessoas. Os vizinhos, antes desconfiados de qualquer ação de Arthur, agora passavam a olhar para ele com curiosidade, lentamente, com respeito. Lourdes, por sua vez, ainda sentia o peso passado sobre seus ombros, mas observava com atenção as atitudes do homem que, dia após dia, tentava equilibrar o erro de seu pai com gestos de bondade silenciosa. Cada pão, cada litro de leite deixado na porta era agora um símbolo de reparação, e não apenas de mistério. Em uma tarde chuvosa,
Enquanto Lourdes costurava junto à lamparina, seu coração se encheu de emoções conflitantes. A lembrança do marido perdido ainda apertava, mas também surgia um reconhecimento silencioso. Arthur não buscava vantagem ou perdão, apenas queria fazer o que era certo. Ela começou a perceber que sua resistência àquele gesto vinha do medo de se machucar novamente, de enfrentar a dor que o passado insistia em lhe lembrar. Mas, naquele instante, algo dentro dela começou a se abrir, permitindo que a esperança crescesse onde antes só havia sombra e rancor. Enquanto isso, Arthur enfrentava seu próprio dilema interno. Carregava o peso do nome de seu pai, a culpa histórica da família e o medo de que todos continuassem a vê-lo apenas como reflexo de um passado sangrento. Mas sua determinação de fazer o bem, mesmo diante do olhar desconfiado de Lourdes do vilarejo, transformava lentamente sua própria consciência. Cada ato de bondade, desde o pão e leite até a ajuda aos trabalhadores e à escola, tornava-se uma forma de redenção silenciosa. Ele não podia pagar o que fora feito, mas podia construir algo novo, e isso exigia coragem, paciência e humildade. Naquele mesmo dia, a vila começou a perceber que a mudança não era apenas pessoal, mas comunitária. Pequenas histórias de ajuda e compaixão se espalhavam, reforçando a ideia de que até os corações mais feridos podiam encontrar redenção. Lourdes, observando a distância, começou a sentir uma mistura de alívio, admiração e confusão. O homem que carregava o sangue do assassino de seu marido não apenas cumpria seus deveres familiares, mas também oferecia sinais de humanidade e responsabilidade que ninguém esperava. O passado continuava presente, mas sua força já não era capaz de paralisar o futuro. A vida, lentamente, começava a se reorganizar em santa esperança, tecendo novos laços, reconstruindo confiança e despertando a esperança de que mesmo os piores fantasmas podem, com o tempo, transformar-se em lições de coragem e perdão. O vento soprava frio naquela manhã em santa esperança, levantando a poeira da estrada de terra e agitava os galhos retorcidos das árvores antigas. Dona Lourdes Benevides observava da porta de sua casa, ainda segurando a cesta de costuras, enquanto sentia o coração apertado por emoções conflitantes. O mistério do pão e do leite continuava a reverberar em sua mente, mas agora havia algo mais profundo, uma sensação de que a vida estava prestes a se revelar em camadas que ela nunca imaginara. Cada gesto de bondade de Arthur Brandão parecia carregar não apenas redenção, mas também uma força capaz de despertar lembranças enterradas, de abrir feridas antigas. Ela tentava se preparar para encarar o que viria, sabendo que a dor do passado ainda podia golpeá-la de forma inesperada. Arthur, por sua vez, cavalgava pela estrada principal da vila, sentindo o peso do próprio nome como uma armadura invisível sobre os ombros. O silêncio da madrugada já não era mais apenas uma companhia, mas um espaço de reflexão profunda sobre o que ele havia herdado de seu pai. A culpa histórica, o ressentimento coletivo e o medo de ser apenas a sombra de um homem cruel que nunca escolhera ser parte, pressionavam-no constantemente. Cada entrega de pão e leite, cada gesto de ajuda, era calculado com cuidado, não apenas para reparar erros passados, mas também para reconstruir uma identidade própria, baseada em justiça, bondade e coragem. Ele sabia que não podia pagar a morte de Paulo Benevides, mas podia oferecer uma chance de recomeço para aqueles que sofreram. Na vila, os murmúrios sobre Arthur aumentavam. Alguns vizinhos ainda olhavam com desconfiança, lembrando-se das histórias sangrentas do passado. Outros começavam a perceber uma transformação gradual, uma mudança em suas atitudes e uma atenção silenciosa aos necessitados. Lourdes percebia essa mudança com olhos críticos. Cada pequeno gesto do homem que carregava a culpa de sua família parecia desafiar seu próprio julgamento. Ela sentia um conflito crescente entre o ressentimento que ainda ardia dentro dela e a admiração silenciosa que crescia ao observar como ele tentava corrigir os erros do passado sem exigir reconhecimento ou perdão. Aquele dia marcou o início de uma sequência de acontecimentos que mudaria a dinâmica do vilarejo. Arthur visitou trabalhadores, entregou ferramentas e ajudou a consertar o telhado da pequena escola local. As crianças sorriam. Os pais agradeciam discretamente, e mesmo aqueles que desconfiavam não podiam negar a diferença de suas atitudes em relação ao pai. Lourdes, escondida entre sombras da varanda de sua casa, sentia cada ação como um eco no próprio coração. A dor pela perda de Paulo ainda era viva, mas havia um novo ritmo na vida, uma dança delicada entre perdão, justiça e compaixão que se instaurava de forma lenta e quase imperceptível.
Mais tarde, enquanto a luz do sol começava a aquecer as ruas da vila, Lourdes se encontrou com Arthur por acaso na porta de uma venda. O choque do encontro foi imediato. Seus olhos se encontraram e, por um instante, o tempo pareceu suspenso. Ela segurou a respiração, lembrando-se de cada noite em que ele cavalgara silenciosamente para deixar o pão e o leite. Cada gesto dele agora carregava não apenas o peso do passado, mas também a promessa de um futuro que poderia, de alguma forma, reconstruir os laços quebrados pela tragédia. Ela estava dividida entre a raiva, o medo e uma estranha esperança que não podia nomear. Arthur, consciente do impacto de sua presença, manteve o olhar firme, mas carregava a mesma tensão que via nos olhos de Lourdes. Ele sabia que nada poderia apagar o que o passado havia feito, mas cada palavra, cada gesto silencioso, era calculado para transmitir sinceridade. Não vim para pedir perdão, disse com voz baixa, quase reverente. Vim para reparar o que meu pai destruiu e mostrar que ainda é possível fazer o bem. Lourdes apertou os punhos, sentindo uma mistura de raiva e surpresa. Ela queria odiá-lo. Queria que o peso do passado fosse suficiente para afastá-lo, mas havia algo na postura dele que desafiava sua resistência. Era como se a dor do passado estivesse sendo lentamente transformada em uma ponte para o futuro. Enquanto conversavam, o vilarejo observava em silêncio. Os rumores aumentavam, mas ninguém se aproximava. Era como se todos esperassem para ver como aquele confronto entre passado e presente se desenrolaria. Arthur continuava sua missão silenciosa, deixando claro que suas ações não buscavam reconhecimento, apenas uma chance de fazer o que era certo. Lourdes, por sua vez, sentia que cada palavra dele tocava partes de sua alma que há muito tempo estavam adormecidas. O mistério do pão e do leite havia se transformado em uma metáfora para a vida. Gestos simples podem carregar significados enormes, capazes de mudar destinos e despertar emoções inesperadas. Com o passar das semanas, a relação entre Lourdes e Arthur começou a se desenvolver de forma sutil. Ela ainda mantinha uma distância cautelosa, mas não podia negar a mudança que sentia ao observar o esforço dele. Arthur, por sua vez, aprendia que o perdão não poderia ser apressado, que cada gesto de bondade precisava ser acompanhado de paciência e compreensão. O vilarejo, percebendo essa transformação, começava a mudar também. Pequenos atos de solidariedade e apoio surgiam, inspirados pelo exemplo do homem que carregava a culpa de seu pai, mas se buscava a redenção através de ações concretas. Naquela noite, Lourdes se sentou sozinha à luz da lamparina, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A memória do marido perdido ainda doía, mas ela começou a compreender que o ódio não podia definir sua vida. O que Arthur fazia não apagava o passado, mas mostrava que a responsabilidade e a coragem podiam criar um novo caminho, onde o sofrimento poderia ser transformado em aprendizado e força. Ela percebeu que, talvez, aquele homem fosse a prova viva de que até os corações mais feridos podem encontrar um modo de curar, desde que haja honestidade, paciência e dedicação. Os dias seguintes trouxeram novas surpresas. Arthur começou a se envolver mais com a comunidade, ajudando em pequenas tarefas, oferecendo apoio financeiro e emocional aos mais necessitados. Lourdes observava, dividida entre a admiração e o temor de se abrir novamente. O vilarejo, antes marcado pelo rancor e medo, começava a perceber que o passado não precisava definir o futuro. Pequenos gestos, como entregar pão e leite, consertar telhados, apoiar famílias, transformavam a percepção de todos sobre o homem que carregava um sobrenome marcado por tragédias. A cada interação, Lourdes sentia sua própria transformação interna. O ódio diminuía gradualmente, substituído por uma compreensão mais profunda sobre a complexidade humana. Ela começou a perceber que Arthur não buscava sua aceitação por interesse próprio, mas porque sentia a necessidade de reparar o que fora feito injustamente. Essa revelação trouxe uma mistura de emoções, desde alívio e curiosidade até medo e hesitação. A dor que carregava não desaparecia, mas começava a se misturar com algo que ela ainda não podia nomear, uma sensação de esperança silenciosa que crescia a cada dia. Arthur, por sua vez, enfrentava desafios próprios. Cada gesto de bondade era questionado, cada aproximação observada e julgada pela comunidade, principalmente por Lourdes. Ele sabia que não podia controlar a percepção das pessoas, mas também sabia que o impacto de suas ações falava por si só. A transformação não aconteceria da noite para o dia,
Mas a persistência, paciência e sinceridade seriam suas ferramentas mais poderosas. Cada entrega de pão e leite deixada na porta de Lourdes continuava a simbolizar algo maior, a coragem de enfrentar o passado e construir um futuro mais justo. A relação entre os dois começou a ganhar nuances inesperadas. Pequenos momentos de conversa, olhares silenciosos e gestos de cuidado tornavam-se significativos, revelando que havia espaço para reconciliação, compreensão e até algo mais profundo, que ambos relutavam em nomear. A vila observava de longe, alguns ainda desconfiados, outros torcendo para que aquele vínculo se fortalecesse. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades de crescimento, aprendizado e redenção. O sol surgia lentamente sobre Santa Esperança, tingindo de dourado os telhados simples e as ruas de terra batida. Lourdes Benevides observava a vila de sua varanda, sentindo que algo havia finalmente mudado. O peso do passado ainda pairava sobre seus ombros, mas havia espaço para a esperança, para a reconstrução e para a certeza de que a vida poderia seguir adiante. Cada gesto de Arthur Brandão, cada entrega silenciosa de pão e leite, cada ato de bondade aos vizinhos, havia transformado não apenas o vilarejo, mas também o coração dela. Arthur cavalgava pela estrada principal, agora com mais confiança, sabendo que seu esforço estava surtindo efeito. Ele não buscava reconhecimento, mas via que a vila começava a perceber que suas intenções eram genuínas. O respeito silencioso de Lourdes era a prova de que a persistência e a sinceridade podem atravessar até os corações mais feridos. O menino que outrora carregara o peso do sobrenome de um assassino agora se tornava símbolo de redenção, mostrando que a coragem de enfrentar o passado pode abrir caminho para um futuro diferente. Naquele dia, Lourdes desceu até a praça central com os filhos. As crianças brincavam alegremente e os vizinhos se aproximavam com sorrisos e palavras de carinho. A tensão que antes pairava sobre a vila havia diminuído, substituída por curiosidade e esperança. Arthur se aproximou discretamente, cumprimentando cada morador com educação e respeito. Lourdes sentiu um misto de alívio e emoção. Ela percebeu que o ódio e a dor poderiam coexistir com perdão e compaixão, e que a reconstrução de sua vida não dependia apenas de esquecer, mas de reconhecer mudanças e escolhas. O encontro entre Lourdes e Arthur, agora sem máscaras ou segredos, trouxe um sentimento de paz silenciosa. Eles conversaram sobre o futuro, sobre as crianças e sobre a vila. Cada palavra trocada carregava compreensão e respeito. Lourdes finalmente entendeu que o verdadeiro peso do passado não podia ser apagado, mas podia ser transformado em ações que construíssem algo novo. Arthur não era apenas o filho do assassino. Era um homem que escolhia diariamente fazer o bem, enfrentar os erros herdados, reparar injustiças. O dia terminou com a vila reunida na praça, celebrando pequenas conquistas e o espírito de união que começava a nascer. O som das ferraduras, das risadas das crianças e das vozes calorosas ecoava pelo ar. Lourdes olhou para Arthur e sentiu gratidão silenciosa, reconhecendo que, mesmo após tanta dor, era possível encontrar redenção, esperança e amor. Santa Esperança, marcada por tragédias e segredos, finalmente começava seu recomeço, mostrando que gestos simples e coragem verdadeira têm poder de transformar destinos e curar corações. E assim, entre memórias e novas promessas, o vilarejo seguiu em frente. O pão e o leite não eram apenas alimentos, mas símbolos de uma mudança maior, do respeito entre os seres humanos e da possibilidade de que, mesmo nas sombras do passado, a luz do perdão e da compaixão pode brilhar mais forte do que qualquer dor. A manhã em Santa Esperança começou silenciosa, com a neblina cobrindo as ruas de terra e o canto distante dos pássaros ecoando pelas colinas. Lourdes Benevides abriu a porta de sua casa com cuidado, observando o vilarejo despertar lentamente. O leite e o pão, como sempre, estavam sobre o degrau, ainda mornos, mas hoje havia algo diferente. Uma pequena carta, escrita à mão, com traços firmes e elegantes, deixava transparecer a presença de quem carregava responsabilidade e arrependimento. O coração de Lourdes acelerou, uma mistura de medo, curiosidade e expectativa. Ela segurou a carta com mãos trêmulas, sentindo que, naquele momento, sua vida e a de seus filhos poderiam mudar novamente. Enquanto isso, Arthur Brandão cavalgava pela estrada principal, com o rosto sério e os olhos fixos no horizonte. Ele sabia que aquela carta carregava um risco: abrir espaço para lembranças dolorosas ou criar esperança onde ainda havia desconfiança.
Cada passo do cavalo no chão batido parecia marcar o ritmo de um destino que ambos estavam construindo sem perceber. A responsabilidade que carregava não se limitava apenas à reparação de sua própria consciência, mas também ao impacto que suas ações teriam sobre Lourdes e sobre toda a comunidade. Cada gesto silencioso, cada entrega feita com cuidado, tornava-se uma forma de enfrentar o passado sem esquecer o futuro. Lourdes abriu a carta com mãos cautelosas, e as palavras escritas nela despertaram uma tempestade de emoções. Arthur explicava, com humildade e sinceridade, que não buscava perdão imediato, mas queria que ela soubesse que sua intenção sempre fora reparar o que fosse possível. Ele contava sobre o peso que carregava desde a infância, sobre as histórias que ouvirá do pai e como cresceu jurando que nunca repetiria os erros que destruíram vidas. Cada linha revelava uma mistura de dor, arrependimento e coragem, e Lourdes sentiu que aquelas palavras iam além da simples explicação. Era uma ponte entre o passado e uma nova possibilidade de compreensão. O vilarejo, por sua vez, começava a notar pequenas mudanças. Alguns vizinhos, curiosos, observavam de longe, sussurrando sobre o filho do homem que causará tanto sofrimento, e ainda assim agia de forma tão distinta. Outros, mais cautelosos, ainda duvidavam das intenções de Arthur, mas não podiam ignorar os sinais visíveis. O apoio aos trabalhadores, a ajuda aos necessitados e o cuidado constante com as crianças e a escola. Lourdes sentia que cada olhar, cada comentário, carregava um julgamento silencioso que pressionava tanto ela quanto Arthur, mas também criava um espaço de oportunidade, de transformação e de prova de caráter. Nos dias seguintes, Arthur passou a visitar a casa de Lourdes com mais frequência, sempre mantendo respeito e distância. Ele ajudava discretamente, conversava com seus filhos e mantinha gestos que demonstravam paciência e atenção. Lourdes, embora ainda relutante, começou a notar que ele não buscava reconhecimento nem vantagens. Suas ações eram genuínas. A tensão entre eles diminuía lentamente, mas permanecia um fio invisível de desconfiança e memória do passado. Cada momento compartilhado era carregado de emoção, lembrando-lhes que o caminho para a confiança verdadeira exige tempo, coragem e sinceridade. Uma tarde, enquanto Lourdes preparava o jantar, ouviu o trote familiar do cavalo de Arthur e correu para a porta. Ele parou no portão, com a postura firme, mas os olhos suaves. — Bom dia, Dona Lourdes, disse, com a voz calma, quase reverente. Ela o observou, sentindo o peso da história entre eles, e respondeu: — Não sei se consigo confiar tão facilmente, Senhor Brandão, mas vejo que suas ações falam mais que suas palavras. Arthur assentiu, sem pressa, e manteve-se ali, respeitando o espaço e o tempo dela. Esse silêncio compartilhado carregava mais significado do que qualquer conversa poderia conter. Enquanto isso, as crianças de Lourdes começaram a interagir com Arthur de forma natural, aceitando sua presença com curiosidade e alegria. Esse simples gesto fez Lourdes refletir sobre como pequenas atitudes podem alterar percepções, criando espaço para confiança e reconstrução. Arthur percebeu que o vínculo com os filhos dela seria crucial para que Lourdes pudesse enxergar além do passado e entender que sua intenção nunca foi causar mais dor. Cada encontro, cada sorriso compartilhado se tornava um passo silencioso na direção de reconstruir não apenas a relação com Lourdes, mas também com a própria comunidade. As semanas continuaram a passar, e com elas surgiam sinais de transformação. O vilarejo de Santa Esperança, antes marcado pelo medo e pelo ressentimento, começou a perceber que mudanças eram possíveis. Pequenos atos de bondade de Arthur tornavam-se exemplos de caráter e responsabilidade. Lourdes, observando de perto, começou a questionar sua própria resistência, percebendo que o rancor não poderia definir sua vida nem impedir a construção de algo novo. A presença de Arthur mostrava que até o ódio mais profundo poderia ser transformado por gestos genuínos, coragem e paciência. Em uma manhã de verão, Lourdes decidiu confrontar Arthur de forma mais direta. Caminhou até a beira da estrada, segurando firme o avental e respirando fundo, enquanto ele se aproximava no cavalo castanho. — Arthur, disse com firmeza, preciso saber o que você realmente espera de mim. Não posso simplesmente aceitar gestos sem entender o que eles significam. Ele desmontou, mantendo os olhos nos dela, e respondeu: — Não espero nada imediato, Lourdes.
Só quero que saiba que minhas ações são verdadeiras, se que cada gesto é minha maneira de reparar o que meu pai destruiu. O resto, deixo para o tempo e para você decidir. Esse diálogo, carregado de emoção, abriu espaço para que ambos refletissem sobre dor, perdão e reconstrução. Naquela tarde, o vilarejo observava a interação à distância, percebendo a seriedade e a sinceridade de Arthur. Alguns moradores começaram a apoiar suas ações, oferecendo ajuda ou simplesmente reconhecendo seu esforço. Outros permaneciam cautelosos, ainda receosos de que as intenções do filho de Brandão não fossem tão puras quanto aparentavam. Lourdes, no entanto, começou a perceber que sua própria percepção estava mudando. A dor do passado não havia desaparecido, mas agora coexistia com a possibilidade de recomeço, demonstrando que até feridas antigas podem encontrar cura quando confrontadas com honestidade e coragem. Ao cair da noite, Lourdes refletia sozinha à luz da lamparina. As palavras de Arthur ecoavam em sua mente, e a tensão do passado começava a se dissolver lentamente. Ela percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas aceitar suas ações, mas compreender que o perdão não significa esquecer, e sim permitir que a vida siga seu curso, aprendendo com as cicatrizes. Arthur, por sua vez, continuava a cavar lentamente seu caminho até o coração dela, mostrando que a responsabilidade, a humildade e a paciência são pilares essenciais para reconstruir relações marcadas por dor. Nos dias seguintes, novas oportunidades surgiram. Arthur começou a organizar pequenas ações comunitárias, ajudava na feira, contribuía com alimentos para famílias carentes e participava da manutenção da escola. Cada gesto aumentava a percepção de todos sobre ele, transformando lentamente o vilarejo. Lourdes sentia que, apesar do peso do passado, estava aprendendo a equilibrar dor e esperança. As crianças, por sua vez, aproximavam-se de Arthur com naturalidade, ensinando a mãe que a confiança podia nascer de pequenas ações e que o perdão podia vir acompanhado de observação cuidadosa.